De acordo com a Enciclopédia Popular Católica, um concílio ecumênico é a reunião de todos os bispos, convocado e presidido pelo Papa. Agora, será que a história demonstra que tais concílios realmente atestam um primado papal do bispo de Roma? Este assunto será abordado então neste vídeo. Após a vinheta, vamos analisar comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Se inscreva, dê o seu like para que essas informações atinjam mais pessoas. Também comente, quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos. Indo direto ao ponto, a questão ou a resposta a essa pergunta, será que os concílios confirmam o primado papal do bispo de Roma? A resposta é não. A história demonstra que por séculos os bispos de Roma só tinham então a sua administração, então tomava conta, por assim dizer, dentro da sua jurisdição, da qual a sua diocese então era responsável, sem então interferir nas dioceses ou nas regiões de outros bispos. E vamos ver com mais detalhes a respeito deste assunto neste vídeo. A primeira prova em que a história demonstra que os concílios não eram presididos por um bispo ou um papa universal foi as diversas heresias que foram surgindo no decorrer dos séculos na igreja, onde elas foram combatidas e analisadas por bispos que não eram, então, de Roma, mas diversas outras localidades. Por exemplo, conforme vocês estão vendo na sua tela, temos aí os Carpocrates, que negavam a divindade do Senhor Jesus, Marcião, que negava a autoridade do Antigo Testamento e de Jesus, os gnósticos, os milagres de Apolônio de Tiana, os bibionitas e sua teologia dualista, Sartunino e sua teologia da criação, os valentinianos e suas teorias gnósticas, e Basílide de Alexandria, que negava a redenção. Somente aqui para citar algumas. Todas essas heresias que foram surgindo dentro do cristianismo foram combatidas, então, por bispos que não eram da Igreja de Roma. Outro exemplo que temos é o próprio Concílio de Nicéia. Não vemos um bispo de Roma presidindo aquela reunião, mas o próprio imperador, então, do Império, Constantino. Também em outras ocasiões, quando vemos um bispo de Roma dirigindo uma dessas reuniões ecumênicas, vemos que ele não está sozinho, mas outros bispos de outras regiões também estão participando e conduzindo a reunião. Por exemplo, conforme vocês estão vendo aí na sua tela, temos aqui a definição de Calcedônia do ano 551, aonde se é abordado justamente o concílio de Éfeso. Diz assim para nós: confirmando também a nós as decisões e as fórmulas de fé do concílio reunido outrora em Éfeso, que presidiram Celestino, bispo dos romanos, e Cirilo, bispo dos alexandrinos. De santíssima memória, definimos que tem que resplandecer a exposição da reta e da descontaminada fé, feita pelos 315 santos e bem-aventurados padres reunidos em Nicéia, sobre o imperador Constantino. Conforme vemos aqui, havia então o bispo dos romanos, Celestino, mas ele estava presidindo junto com o bispo dos alexandrinos, sobre então a liderança do imperador Constantino, demonstrando então que não havia um papado sobressaindo sobre toda a igreja naquele tempo. Sobre mais, com respeito a isso, veja só, conforme vocês estão vendo em suas telas, o que Eusébio de Cesareia, no seu livro 7º, capítulo 28, versículo do 1 ao 2, ele traz atenção a respeito desse assunto. Entre eles, os que mais sobressaíram foram Firmiliano, bispo de Cesareia, da Capadócia, os irmãos Gregório e Atenadoro,
pastores das igrejas do Ponto, e depois deles Heleno, da igreja de Tarso, Nicômos, de Icônio, mas não somente eles, como também Emineu, da igreja de Jerusalém, e Teodoqueno, da de Cesareia, Litrofe, desta e além destes, Máximo, que dirigia também com muitos brilhos os irmãos de Bostra. E não seria muito difícil enumerar muitíssimos outros reunidos junto com os presbíteros e diáconos, pelos mesmos motivos na cidade citada. Mas de todos, pelo menos os mais destacados, eram estes. Todos, pois, reuniram-se para o mesmo, em diferentes e repetidas ocasiões. Em cada reunião levantaram-se razoavelmente as perguntas, os partidários dos samoscentes tentando ocultar ainda e dissimular o que houvesse de heresia. Os outros, de sua parte, pondo todo o seu empenho em desnudar e trazer à vista a heresia e a blasfêmia daquele contra Cristo. Conforme vemos aqui, então, Eusébio, na sua obra, ele traz diversos bispos de diversas regiões e dizem que ele era os mais destacados. Mas percebemos que ele não cita nenhum bispo da cidade de Roma ou da diocese de Roma, demonstrando então assim que não havia um papado tomando conta de toda a igreja da época. Conforme vocês estão vendo na sua tela, o Concílio de Nicéia, no Cânon 6º, diz assim para nós: o bispo de Alexandria terá jurisdição sobre o Egito, Líbia e Pentápolis, assim como o bispo romano sobre o que está sujeito a Roma. Assim também o bispo de Antioquia e os outros, sobre o que está sob a sua jurisdição. Se alguém foi feito bispo, contrariamente ao juízo do metropolita, não se torne bispo. No caso de ser de acordo com os cânones e com o sufrágio da maioria, se 3 são contra, a objeção deles não terá força. Conforme vimos aqui, os bispos eles teriam uma jurisdição. O bispo de Alexandria seria o Egito, Líbia e Pentápolis. E Roma, o bispo de Roma, estaria sujeito então a Roma. O bispo de Antioquia e outros sobre cada um da sua jurisdição. Mostrando então assim que não existe uma supremacia papal na época. Veja só o que interessante, o que os historiadores Paul Ampio e Austin Murphy eles falam em sua obra A Primazia Papal e a Igreja Universal, em inglês, onde traz atenção para nós o seguinte: parece limitar a autoridade de Roma a sedes suborbicárias. Isso pode refletir a situação real e jurisdicional no fim do século I. Nicéia pressupõe uma liderança regional de Roma, mas não indica nada mais. Por conseguinte, concluiu-se, através do Concílio de Nicéia, que um primado romano de jurisdição universal não existe nem como uma construção teórica, nem como prática de fato, aguardando interpretação teórica. Ou seja, de acordo com esses historiadores, o bispo de Roma tinha então a sua responsabilidade ou autoridade somente no que cabia à sua diocese, ou seja, o Império Romano, não em outra jurisdição de outros bispos. Acompanhe comigo, veja só que interessante, o Cânon de Calcedônia, número 28, que fala a respeito desse assunto. Nós também promulgamos e decretamos as mesmas coisas sobre os privilégios da Santíssima Igreja de Constantinopla, que é a Nova Roma, pois os padres justamente concederam privilégios ao trono de Roma antiga, porque era a cidade real. E os 150 religiosíssimos bispos deram privilégios iguais ao Santíssimo Trono da Nova Roma, justamente julgando que a cidade é honrada com a soberania e do Senado, goza de privilégios iguais com a antiga Roma imperial. O que esse edito ele nos ajuda a entender? Ele confirma que essa primazia da Sé romana não tinha nada a ver com o status de ser uma jurisdição universal, mas por ela ter a sua importância como sendo a capital de Roma, também aqui Constantinopla teria o seu mesmo status de serem então de pé igualdade, como trouxe atenção aqui, seria
uma nova Roma. Então esse pé de igualdade, conforme esse dito traz atenção para nós, confirma que não havia então um Papa universal tomando conta de toda a igreja existente na época. Agora acompanhe comigo como as próprias igrejas ortodoxas ou as igrejas irmãs dos impérios bizantinos, elas tratam esse assunto da questão da Igreja de Roma, ela se impor como o Papa universal sobre todas as demais igrejas católicas, sobre todas as jurisdições. Também mais detalhes vou deixar no link da descrição, diretamente desse site da Igreja Ortodoxa. Acompanhe comigo aí, por favor. Não posso entender como é possível, depois de ler as atas precedentes, imaginar-se sequer por um instante que os bispos deste concílio considerassem os direitos em discussão como de origem divina, e que o ocupante da sede de Roma fosse júri divino, supremo sobre todos os pontífices. É bem possível, claro afirmar, como alguns fizeram, que as atas tais como temos foram mutiladas, mas o argumento implica não só muitas dificuldades, mas também não poucos absurdos. E não obstante, não posso senão pensar que até esta hipótese extrema é preferível a qualquer tentativa de conciliar as atas como as temos agora, com aceitação por parte dos membros do concílio da doutrina de uma supremacia papal júri divina, tal como é agora sustentado pela Igreja Latina. O site ainda ele continua. Ao contrário de que alguns historiadores afirmam, o cisma é realmente do Ocidente, visto que foi a Igreja Romana quem se separou da comunhão de fé das igrejas irmãs. De fato, a Igreja de Roma, graças a fatores essencialmente políticos, de ambição do poder temporal, desenvolveu a partir da Idade Média a doutrina da primazia do Papa, título, aliás, dado aos patriarcas de Roma e de Alexandria, como último e depois como único recurso em matéria de fé. Ora, isto era e será completamente estranho à tradição da Igreja dos Apóstolos, dos Mártires, dos Santos e dos 7 concílios ecumênicos. Então, essas informações é direto do site da Igreja Ortodoxas. Então mostra que o cisma que houve, então por volta do ano 1050, entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, foi feita então pela a Igreja do Ocidente, aonde por ela buscar poder e querer então conseguir então governar toda a Igreja, o cristianismo existente na época, acabou se separando das suas igrejas irmãs. Veja mais o que as próprias igrejas ortodoxas têm a falar a respeito desse assunto. Acompanhe comigo, por favor. Toda esta divergência de pontos de vista entre Roma, considerando-se a única detentora da verdade e da autoridade, e os restantes das igrejas irmãs que desejavam manter-se fiéis ao espírito da tradição herdada dos apóstolos, acabou por resultar nos trágicos acontecimentos de 1054 e 1204. No dia 16 de julho de 1054, os legados do Papa de Roma entraram na Catedral de Santa, em Constantinopla, capital do Império, um pouco antes de começar a Sagrada Liturgia, e depositaram em cima do altar uma bula que excomungava o patriarca de Constantinopla e todos os seus fiéis. Essa separação oficial, decidida pela Igreja Romana, teria sua confirmação em 1204, quando os cruzados, que se intitulavam cristãos, ressaltaram Constantinopla, saquearam e pilharam. Fizeram entrar as prostitutas que traziam consigo para dentro do santuário de Santa. Sentaram-se, uma delas no trono do patriarca, destruíram e iconotasse o altar, que eram de prata. E o mesmo aconteceu em todas as igrejas de Constantinopla. Conforme vimos aqui, vemos a devassidão que a Igreja de Roma acabou trazendo para dentro do cristianismo. Conforme até as próprias igrejas ortodoxas, as igrejas irmãs, trazem atenção, foi a Igreja de Roma, que então oficializou esse racha que houve então no cristianismo na época de 1054. Conforme
eu tinha avisado para vocês, vou deixar esse link, esse site onde traz muito mais matérias a respeito deste assunto. Logicamente, aqui poderíamos trazer muito mais referências históricas, mas conforme vimos de maneira bem objetiva e breve, então essa lenda em dizer que existia um Papa, um bispo universal tomando conta de todas as igrejas, todo o cristianismo existente na época, então é uma lenda. E isso é confirmado pelas próprias igrejas católicas ortodoxas, das quais elas alegam então que houve esse cisma da parte do Ocidente por conta principalmente de mais poder. Mais uma vez quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, por favor, compartilhe, dê o seu like, se inscreva. Até mais, fica com Deus e tchau!